Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar dessa estreia do Botafogo na Copa do Nordeste e foi melhor do que eu imaginado, né? 2-1 contra o Vitória fora de casa, um jogo onde o Botafogo com a bola não foi tão bem assim, mas foi muito eficiente, né? Nos poucos momentos ofensivos que teve, guardou 2 gols, conseguiu virar e é um grande resultado. Primeira fase de tiro curto, 5 jogos. Esse jogo era o mais difícil do Botafogo, pelo menos em termos teóricos. O Botafogo vai lá em Salvador, vence. Agora tem 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Estreia bem na competição. Um Vitória que historicamente é freguês do Belo, né? Nos últimos 11 jogos, o Vitória só tem uma vitória contra o Botafogo, né? E as últimas partidas no Barradão, o Botafogo também sempre se dando bem, conseguindo vitórias, conseguindo classificação, né? Teve uma classificação na pré-copa do Nordeste, ali de 2021, 2022, enfim, não lembro bem o ano, mas é um adversário que historicamente o Botafogo se dá bem e hoje, novamente, o Botafogo se deu bem. Vamos analisar a fundo a partida, mas antes eu quero seu like, sua inscrição no canal, que você ative o sininho e compartilhe aí com parentes e amigos botafoguenses. Vamos para a nossa análise, começando pela escalação, tá? Eu gostei da escalação do Lisca, porque ele poupou ali alguns jogadores, mas ao mesmo tempo manteve ali uma espinha dorsal titular. Do time que foi a campo, eu acho que dá para considerar que não são titulares o Max Wallace, né, que teve sua primeira oportunidade no jogo de hoje. O Fracaro nem no banco ficou, né? O Fracaro nem viajou. Então acho que o Fracaro perdeu muito espaço, de fato, com o Lisca. Ele nem ficou no banco também na final. Até soube que isso causou um mal-estar, né? O Fracaro ficou muito chateado por não ter sido relacionado. Mas, enfim, o Fracaro também acho que não pode reclamar de ter perdido espaço, porque ele falhou na semifinal e também não se mostrou seguro em muitos jogos. Então me parece aí que o Fracaro caiu para terceiro goleiro. O Luiz Daniel foi quem ficou no banco. A defesa eu acho que foi a defesa titular, né? O que tem de melhor. Eric, Ian Souto, Igor Moraes e PK. O Bu vinha sendo titular, foi titular nas finais, mas porque o PK estava voltando de lesão. Eu acho que o PK é o dono da posição. Eu acho que vai seguir assim. E aí, no meio, Varela, Igor Moraes e Ed Carlos no lugar do Nenê, né? Foi poupado, ficou em João Pessoa. E aí na frente, Felipe Azevedo, Dudu Atamoto e Rodolfo, que eu acho que também, com o que o Botafogo tem à disposição no momento, é o que tem de melhor aí para esse setor ofensivo. O Dourado não foi relacionado, né? O Dourado não viajou. O Dourado está com um problema físico, que vamos ver se ele vai conseguir jogar a temporada, né? É um jogador que desde a pré-temporada está enfrentando aí questões físicas. É preocupante. Eu não sei se vai dar para contar muito com o Dourado, não. Porque hoje era um jogo para ele estar à disposição, né? Porque ele não jogou nas finais. Ele jogou o segundo tempo em Souza, uma parte, e não jogou o último jogo, né? Então, foi uma questão mesmo de não estar bem fisicamente para atuar. E agora falando sobre os 90 minutos, né? Falei aqui da escalação, acho que eu gostei. Eu acho que o Lisca poupou ali quem tinha que poupar, mas ao mesmo tempo botou o que tem de melhor. Não foi com um time 100% reserva, como o Vitória foi, né? O Vitória foi do goleiro ao centroavante, reserva. E isso, claro, deixou o jogo mais acessível para o Botafogo, né? É inegável. Se o Vitória fosse com o time titular, que ganhou do Mirassol no final de semana no Brasileirão, o Botafogo teria mais dificuldades. Mas o Botafogo teve muitas dificuldades no início do jogo, né? O Botafogo, enfim, pareceu meio de ressaca ali, meio, enfim, não competindo, né? Foi um time que dava muito espaço na marcação, quando tinha a bola errava muito passe. Foi um time que demorou para entrar no jogo. E aí o Vitória aproveitou. O Vitória foi muito soberano, né, na primeira metade do primeiro tempo. Fez um gol numa falha do Botafogo. O Igor Moraes recua ali de uma forma errada. E é incrível como o Botafogo toma gols em falhas individuais, né? Márcio Silva contra o Misto,
o Fracaro contra o Serra Branca, o Luiz Daniel contra o Souza, agora o Igor Moraes contra a equipe do Vitória, enfim, o Botafogo toma muitos gols em erros individuais, tá? Isso realmente chama atenção. Acabou não... No final na Copa do Brasil até custou, né? Foi um gol ali que o Botafogo toma, sai atrás e no final das contas acaba eliminado. Mas hoje acabou não pesando tanto porque o time virou. Mas não dá pra ter essa quantidade de erros individuais defensivos. Tá? Então é algo que os jogadores aí tem que tomar mais cuidado. E aí o Max Wallace também não consegue pegar a bola, chega o Oswaldo, né? E bota pra dentro, Vitória 1-0. O Vitória segue melhor depois do gol. Tem algumas chances, consegue envolver o Botafogo com boas trocas de passes, o Botafogo marcando muito mal, assim, era uma sensação que o Botafogo ia tomar ali 2-3 pelo andar da carruagem, só que tem a parada técnica. E a parada técnica muda tudo, né? Enfim, depois da parada técnica o Botafogo volta muito mais ligado, então mérito do Lisca, né? Eu já até abordei em outros vídeos como o Botafogo, em muitos segundos tempos, consegue voltar melhor, né, do que no primeiro tempo. Eu acho que isso é muito mérito do Lisca, né, de conseguir corrigir, de conseguir chamar a atenção dos jogadores para eles entrarem na partida. E isso acontece, né? O Felipe Azevedo, muito elétrico, rouba a bola do Jamerson, né, jogador do Vitória, que vai mal ali no lance, conduz, toca para o Rodolfo livre, empatar 1-1, né? Que já seria um grande resultado. Só que logo depois, né? Pouco depois ali, o Botafogo tem uma finalização para fora e aí depois tem um gol, já tem um segundo gol. Então precisou o Botafogo ter ali 4, 5 minutos de volume ofensivo para virar a partida. Né? O passe do Ed Carlos pro Atamoto muito livre, né? A defesa do Vitória foi muito mal ali na marcação. E o Atamoto, um chute colocado no canto, né? O goleiro do Vitória nem vai na bola, né? Porque eu acho que se fosse também não ia achar nada. Atamoto, um ótimo jogador, tá? Assim, é um jogador que precisa a gente ver mais, né? Para ele ser mais consistente, mas está dando boas respostas, melhorando a cada jogo. Hoje foi um jogo que o Botafogo não ficou muito com a bola, mas quando ele teve, ele se mostrou realmente um ótimo jogador. Né? Então acho que pelo menos um ponta de qualidade, né? Mais jovem, com gás maior, a gente tem aí com o Atamoto, mas tem que trazer mais. Né? Acho que o Atamoto só não vai resolver sempre. Então é bom ter mais opções. Então o Botafogo faz 2-1, vira o jogo, né? Consegue segurar ali no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Botafogo joga muito com o resultado debaixo do braço. E aí nesse contexto, fora de casa, contra um time de Série A, não me incomoda, tá? Eu acho que esse tipo de jogo é para vencer, não é para jogar bonito, não é para, enfim, buscar o terceiro gol, não, era para realmente segurar. O Vitória no segundo tempo dá muito trabalho ali no lado do PK, né? No lado esquerdo da defesa do Botafogo, no lado direito do ataque do Vitória. Tem algumas chances ali, mas o Vitória também não cria chances tão claras de gols, tá? Eu achei, por exemplo, que no primeiro tempo o Botafogo marcou mal, na maioria do tempo. Mas no segundo tempo, eu acho que o Botafogo fez um grande jogo sem a bola. Assim, eu acho que o Botafogo marcou muito bem. Claro, teve um lance ali, uma bola enfiada pro Oswaldo, né? Que ele acerta no travessão. Né, foi um momento ali que a marcação acabou errando e deixou o Oswaldo ali com muito espaço. Mas, no geral, eu achei muito bom o jogo do Botafogo no segundo tempo, em termos defensivos. Claro que aí o Lisca faz alterações, aí primeiro o time fica no 4-4-2, aí depois fica no 5-4-1, né? Ele bota o Júlio Vaz de zagueiro, fecha de vez a casinha, deixa só o Anderson Chaves, né, que estava ali como jogador mais ofensivo. O Botafogo até quase faz um gol num vacilo da defesa do Vitória, né? Os zagueiros batem cabeça, o zagueiro cabeceia pro gol e o Gabriel, goleiro do Vitória, evita o que seria o terceiro gol do Botafogo. E no final o Botafogo segura, né? Teve até um bate-rebate ali dentro da área. O Botafogo conseguiu bloquear ali umas 2, 3 finalizações do Vitória. O jogo acabou 2-1, né? Eu acho que no segundo tempo o Botafogo nem sofreu tanto. Eu acho que o Vitória teve muito volume, mas assim, muito chute de fora da área, cruzamento e tal, mas chance clara, eu acho que só teve aquela do Oswaldo que a bola vai na trave.
Eu acho que fora isso, o Botafogo se defendeu muito bem, não deixou o Vitória entrar muito na área, é, criar chances claras de gol. Então, esse bom jogo defensivo foi premiado com a manutenção do placar, né? 2-1, ótima vitória. Elogiar muito o Max Wallace, tá? Um goleiro que não jogava há quase um ano. Eu acho que ele foi bem mesmo, assim. Eu acho que é um goleiro que, dependendo aí do que aconteça com o Luiz Daniel, com a sequência dele, enfim, é um goleiro que até dá pra, eventualmente, ele brigar por essa titularidade. Era um goleiro que eu tinha muitas dúvidas, né? Pelo longo tempo sem jogar. Mas foi importante essa oportunidade que o Lisca deu para ele e ele foi bem. Não teve culpa no gol, né? Eu acho que ali foi muito mais erro do Igor Moraes. É que é um zagueiro que eu gosto, tá? Só que o Igor Moraes é um zagueiro muito melhor pelo alto, né? Assim, com a bola e tal, assim, ele tem uma... Ele já não tem tanto refino assim. Mas eu acho que é o melhor zagueiro do time ali junto com o Ian Souto, né? Na verdade o Ian é o melhor, mas ali a melhor dupla de zaga são eles dois. Até falei sobre o Márcio Silva que saiu, que foi pra Ponte Preta, que é um jogador que também... Que é até bom ele sair, tá? Porque ele não gostou de não ter também participado da final, né? Ele e o Fracaro foram os jogadores ali que tiveram ali um desgaste maior com o Lisca, o que é normal também, né? O jogador era titular, perde espaço, fica com raiva do técnico. Eu acho que isso também é normal em qualquer clube, né? Quem não joga sempre vai estar ali meio de cara feia. Mas o Márcio Silva já foi, então já não é um problema internamente, né? E o Fracaro eu acho que vai acabar indo, tá? Eu acho que o Fracaro não vai querer muito ser terceiro goleiro, não. Eu acho que o Botafogo também não vai fazer muita questão de continuar com ele. E ainda mais depois de hoje, né, que o Max Wallace deu uma boa resposta, eu acho que de fato o Fracaro deve ser negociado, tá? Eu acho que isso vai acontecer. Não é nem informação, mas é uma sensação. Vai ficar ali como terceiro goleiro até surgir uma proposta. Eu acho que tem mercado, né? Times de Série D, times de Série C podem querer sim o Fracaro, até porque ele fez uma ótima Série C no ano passado. Bom, mas é isso, né? Eu acho que no geral um bom jogo. Eu gostei da estratégia do Lisca, de ter poupado o Nenê, né? De ter dado chance ao Max Wallace. No segundo tempo eu também achei que ele fez certo mesmo, de fechar a casinha. Foi pro 4-4-2. Começou no 4-3-3, né, no primeiro tempo, depois na volta do intervalo já era um 4-4-2 e virou um 5-4-1 na parte final. Era realmente para manter o resultado. Até se o Botafogo tomasse o empate, tá? Se fosse 2-2 seria um ótimo resultado. Botafogo vindo do título, querendo ou não, ter um pouco de ressaca dos jogadores, né? Então, essa ressaca até foi percebida no início, né? Ali na metade do primeiro tempo. Mas depois o time se encontra, tem um bom momento ofensivo, faz 2 gols e segura. Assim, né? Aproveitando muito também o Vitória Reserva, né? A gente tem que ser honesto aqui, que isso acabou contribuindo para o Botafogo ter mais capacidade, tanto de virar como de segurar depois, né? Se o Vitória tivesse ali com mais titulares, a defesa do Botafogo iria sofrer mais. Mas enfim, isso é problema do Vitória, estratégia do Vitória. O Botafogo foi lá, venceu, manteve a freguesia e estreia bem nessa Copa do Nordeste, que, cara, eu acho que é uma grande oportunidade para o Botafogo chegar muito longe. Os times menores, né? Os times que não são nem de Série A nem de Série B. Porque os times de Série A e Série B estão muito focados na Série A e na Série B. Né? Fortaleza foi com reserva ontem, o Vitória foi com reserva hoje, o Sport também foi com reserva. Então, pode ser até que um desses grandes fique de fora aí das fases finais. Né? Até acho que quando chegar a mata-mata, eles vão botar os titulares. Mas alguém já pode ficar de fora nesse primeiro momento. Então é uma oportunidade para um time como o Botafogo. E aí se o Botafogo vencer o Asa no domingo, por exemplo, já abre 6 pontos e já encaminha a classificação. Aí depois ele vai ter jogos intercalados com Série C, onde você vai ter que dar uma atenção realmente maior à Série C, mas você vai precisar ali em 3 jogos, claro, vencendo o Asa no domingo, mais uma vitória em 3 jogos. Né? Aí tem jogo contra o Fluminense do Piauí, contra o Souza, contra o Itabaiana, adversários acessíveis, tá? Então acho que o Botafogo hoje deu um passo muito grande para se classificar. Foi um passo importante. Eu acho que os times do grupo do Botafogo vão ter dificuldades contra esse Vitória. Só explicando, né, relembrando, é um grupo contra o outro grupo, né? Você não joga contra os adversários do seu grupo. E os outros times vão pegar o Vitória, e eu não sei se o Vitória vai ir com esse time nas próximas rodadas. Talvez queira se recuperar e coloque mais jogadores principais no time, dificulte mais os adversários.
Então hoje, grande vitória, enfim, foi muito bom essa vitória, né? Depois da questão do Rui pedir para sair, essa treta com o Lisca, enfim, foi uma vitória já para manter a energia lá no alto, né? Manter a, é, o ânimo lá em cima, né? A tranquilidade do time. Então, enfim, o título seguiu hoje com uma vitória contra um time de Série A. Eu acho que deixa um momento bom. Eu acho que com isso possíveis arestas que poderiam acontecer, elas são a probabilidade disso acontecer com vitórias, né, com empolgação do bom momento diminui muito. Então isso é muito importante aí para essa sequência do Botafogo. É isso. Dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou aí da estreia do Belo na Copa do Nordeste.